Olá! Sejam muito bem-vindas, que alegria! Primeira live aqui do Educar Zen. É um momento importante para mim, né? Porque é esse momento em que a gente inaugura esse espaço de um contato mais direto. Venho conversando com vocês há aproximadamente 1 mês e meio. O Educar Zen, não a Ana, educadora, mas o Educar Zen, ele nasceu no dia 3 de julho. E desde então eu venho postando recorrentemente conteúdos aqui para vocês e agora a gente vai começar a se encontrar também aqui nas lives, né? Então sejam muito bem-vindas todas vocês que estão chegando aí. Olá, Gabi, seja bem-vinda, boa noite. Bem-vindas, né? Todas vocês que são mães, professoras, avós, tias, psicólogas, enfim. Todas nós que estamos 100% comprometidas com uma educação de fato diferenciada para as nossas crianças, né? A gente está comprometidas em educar crianças emocionalmente inteligentes e isso é algo realmente gigantesco, é revolucionário. Eu acredito nisso do fundo do meu coração, né? Então sejam muito bem-vindas, fico muito feliz com cada uma de vocês que entra e fica por aqui. O tema da nossa live de hoje, que é a primeira live aqui do Educar Zen, é a inteligência do futuro, né? O que seria essa inteligência do futuro? Se você der um Google aí, né, talvez você até encontre vários artigos dizendo que a inteligência do futuro seria a inteligência artificial. E eu truco isso, viu, gente? Eu não acredito nisso de forma alguma. Você também vai encontrar artigos dizendo exatamente isso que eu vou te dizer hoje, né? A inteligência do futuro é a inteligência emocional. Por quê? Por quê? A gente está num mundo automatizado, né? A gente está aqui, por exemplo, no Instagram, e quem sinalizou para você que eu entrei ao vivo, inclusive, foi o algoritmo, né? Então, a gente tem essa inteligência artificial, a gente tem robôs aí fazendo o papel, né? Ou fazendo, enfim, atividades que o cérebro humano sempre fez e de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, né? A gente, enfim, tem robôs que é inquestionável, eles superam o nosso intelecto. Mas tem uma coisa que esses robôs não têm, que é exclusivo não somente dos seres humanos, mas dos seres que sentem e que são conscientes do que sentem, né? Em graus diferentes de consciência, obviamente, que são as emoções. Isso daí, né, o sentir, isso vai nos diferenciar de qualquer robô. E quando a gente vê, inclusive, né, as profissões que estão se mantendo e que estão se valorizando nesse cenário, né, em que essa inteligência artificial ela se torna realmente muito presente, são exatamente, né, as profissões relacionadas ao cuidado, né, ou as emoções, enfim, por exemplo. Um professor, ele não pode ser substituído por um robô. Ainda não, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas ainda não. Então, a inteligência emocional, ela se torna, a cada dia que passa, um recurso fundamentador, né, da qualidade do ser humano. A gente não somente sente, mas a importância, né, de aprender a sentir com qualidade, e é isso que a gente vai entender um pouco, o que seria esse sentir com qualidade, é fundamental. Então, nós que estamos, né, à frente da educação de crianças, o que está sendo realmente importante para a gente? No que a gente tem que pensar? O que a gente está considerando aí nesse processo? Como que a gente vai ajudar essas crianças a lidarem melhor com as suas emoções, né? Só que quando a gente pensa, por exemplo, no nosso papel, né? Eu vou colocar aqui agora, vou me situar aqui como mãe, né? A gente pode também, obviamente, pensar em outros papéis, né, da qualidade aí do educador. Mas pensando aqui agora como mãe, qual é o sentir, né? Como que o que eu ouço, o que eu vejo, né, as mães aí falando comumente
sobre o sentir no lugar da maternidade, no lugar de ser mãe, né? É quase sempre, né, um sentir repleto de culpa, tanto é que tem aquela frase que eu não gosto dela de jeito nenhum, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Inclusive, só um parêntese, quero dizer que vocês podem enviar perguntas, vocês podem interagir aí, que aí mais pro final da nossa live eu posso responder, a gente conversa de uma forma, né, mais, enfim, um diálogo, digamos assim. Mas eu vou ficar muito feliz se vocês mandarem perguntas ou comentários, enfim, a contribuição de vocês é importantíssima. A gente está aqui, a ideia da live é exatamente que a gente possa, né, conversar, porque senão a gente grava um vídeo e coloca lá no YouTube e tá tudo certo. Então, voltando aqui, né, a história de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, a gente está tão acostumado a sentir, né, a vivenciar as nossas emoções de um lugar disfuncional, que a gente toma isso como verdade, né? E muitas vezes é isso que acontece mesmo. E quando que essa culpa acontece? Ela acontece quando a gente se prioriza, né? Então a gente se descola das nossas necessidades, a gente passa a não entender que nós também temos necessidades, a gente também tem as particularidades, né, do nosso ser. E a gente passa, inclusive, a adotar aquela frase de eu faço tudo pelo meu filho, eu vivo pelo meu filho. Mas o que eu faço que é pra mim, só pra mim, né? Além disso, né, a gente pode pensar aí também, além dessa dificuldade de entender, de acolher as nossas próprias necessidades e, eventualmente, quando a gente pensa na gente ou quando a gente faz algo por nós, o que vem? A culpa, né? Ou ainda, a reatividade. Muito comumente, a gente, diante de um episódio de uma birra, ou ainda quando a gente está com um filho doente, né, a gente reage de uma forma que não é inteligente, né? Não tem inteligência emocional. Carol falando aqui, aí, Carol, que bom que você tá aqui, ó. Eu nem sou mãe, já sinto culpa pela mãe que eu posso ser ou pela mãe que posso não ser, caso eu venha não ter, que eu possa ser, ou pela mãe que posso não ser, caso eu venha a ter um filho. Exatamente. De tão impregnado que isso é na nossa cultura, né? E do tanto que isso é naturalizado, né? Então, quando eu tô reagindo mal, seja porque a minha criança fez uma birra e eu não soube, né? Eu não consegui mesmo lidar de maneira saudável com aquilo, ou quando meu filho tá doente e aí eu me desespero, né? Eu fico à flor da pele, o que mais? Enfim, esses contextos mesmo, né? A gente acaba indo para um lugar de reatividade, de não inteligência emocional, a gente não consegue lidar bem com as nossas emoções, e a coisa mais natural que tem e mais humana que tem é sentir emoções, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai sentir emoções, inclusive as mais desafiadoras, né? Faz parte de ser humano sentir tristeza, sentir raiva, não tem problema algum em sentir tudo isso. Mas como que a gente se sente depois de sentir essas emoções de uma forma tão intensa e não conseguirmos lidar de uma maneira saudável com isso? A gente fica bem? Né? Essa que é a pergunta. O preço é alto ou eu estou disposta a pagar o preço de continuar sentindo tanta culpa, reagindo tão mal, né? Seja porque eu explodo ou seja porque eu retenho a minha emoção. E aí, o que vocês acham? Eu quero até saber, se vocês quiserem falar aqui, eu quero entender vocês. A Ju falando, pois é, para ser boa mãe precisamos cuidar da gente, mas a gente sente essa culpa. Exatamente. A gente sente culpa quando a gente abre um pequeno espaço nas nossas próprias vidas, né, pra gente poder cuidar da gente. Bárbara falando, é uma missão muito bela, porém muito difícil, é muito desafiador. E aí a Carol que falando também, a emoção intensa traz o efeito rebote, exatamente. A emoção intensa seguida de reações impulsivas traz efeito rebote duplo. Exatamente, é isso mesmo, né? E aí a gente precisa, principalmente porque quando a gente está vivendo tudo isso,
na nossa vida isoladamente, né? A gente não tá responsável por uma criança. Já é muito desafiador, né? Já é muito doloroso. Agora, quando tem uma criança em jogo, isso fica muito mais complexo. E a gente, no papel de mãe, né? Porque eu estive no papel de educar por muitos anos como professora, e depois que me tornei mãe, eu entendi que o buraco é mais embaixo ainda, né? Então, assim, uma pergunta, né, que eu me faço sempre que, por alguma razão, eu acabo entrando nesse processo de reatividade, porque a gente que está trabalhando com meditação, com mindfulness, a gente que está se trabalhando, né, gente, não deixamos de sermos humanas e de vez em quando acontecer com a gente também uma reação que não é tão legal assim. Vou contar uma coisa bem íntima aqui pra vocês. Essa semana foi a primeira vez, meu filho tem 10 meses, foi a primeira vez que eu alterei o tom de voz com ele. Porque ele tava no peito, na verdade ele tava comendo um biscoitinho e aí ele tava bem, né, sensível porque ele tava doentinho. E aí ele quis vir pro peito e ele mordeu o meu peito 2 vezes. E eu senti muita dor. Então eu alterei o tom de voz com ele e me senti muito mal, né? Então a pergunta que eu me faço e que eu te faço agora é: qual que é o preço disso? E eu falo preço assim, financeiro mesmo, né? Qual que é o preço da gente não cuidar das nossas emoções? Qual que é o preço em remédio de ansiedade que eventualmente você pode vir a pagar para você e para o seu filho? Né? Para falar, né, de casos já um pouco mais extremos, uma vez que eu considero terapia um investimento maravilhoso. Mas pensando nesse sentido, assim, quanto que você paga? Qual que é o preço que você paga? E o preço emocional, né? O preço de qualidade de vida. Quando a gente passa a não se relacionar bem com a nossa criança, lá no futuro, é um preço que você está disposta a pagar? O preço de ter que revisitar esse relacionamento, de eventualmente ter que cuidar disso de uma forma que você não foi capaz, não porque você não queria, mas porque você não tinha inteligência emocional, você não tinha condições emocionais de fazer, né, no seu passado. Então é isso. Será que vale a pena a gente desenvolver, né, a nossa inteligência emocional agora, para a gente poder ajudar as nossas crianças a desenvolver a delas? E o que é inteligência emocional, né, Ana? Você está falando aqui de inteligência emocional, é uma coisa um pouco abstrata. Se a gente não para definir isso e entender bem, talvez a gente também não vai conseguir chegar muito longe. Então, o que é a inteligência emocional? Ela tem alguns pilares, mas basicamente é um conjunto de habilidades, né, por meio das quais a gente vai desenvolver uma relação saudável com as nossas emoções, mas não só com as nossas, também com as emoções, né, e com as pessoas que estão ao nosso redor, ou seja, com as pessoas que estão ao nosso redor e com as emoções que elas também vivenciam. Então, a primeira coisa, né, o primeiro aspecto da inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, né, a minha emoção. Porque muitas vezes, então, num exemplo aí, né, vamos pegar um exemplo assim de uma situação em que a sua criança, você já repetiu para ela algumas vezes que ela não deveria fazer determinada coisa, né, como por exemplo, rabiscar a parede, por exemplo. E você já falou isso algumas vezes, até que chega um ponto ali, um momento em que você explode, né, que você tem uma reação intensa e até agressiva. Você altera o seu tom de voz com a sua criança. Quando isso passa, você se dá conta de que o que você sentiu foi raiva. Mas no momento, né, em que aquela situação que motivou aquela emoção, e é importante a gente dizer, o seu filho não te faz raiva. Ele não é o causador da sua raiva. Mas aquele evento ali, ele faz com que venha, né, com que se explicite algo que já estava em você e que é seu, que é a sua raiva. Depois que aquilo acontece, você finalmente consegue dizer, você consegue elaborar, ou você consegue perceber que o que você sentiu foi raiva. Isso não acontece? Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente reconhece a raiva no momento que ela aparece.
E isso é muito, muito poderoso, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de perceber, peraí, eu tô com raiva. Então, se eu não me perceber, né? Se eu não me der um tempo, é provável que eu tenha uma reação da qual eu vou me arrepender daqui a pouco. A Bárbara falando aqui, ó, sinto medo extremo de não construir uma relação saudável ou não saber se estou no caminho certo no tocante à minha filha, a maternidade de forma geral. Acho tão difícil nomear as emoções, a Ju falando, né? E, de fato, gente, essas coisas acontecem, né? Essa dificuldade da gente nomear as emoções ou a dificuldade da gente reconhecer, né? Assim, estou no caminho certo. Exatamente porque, por mais que muitos de nós, né, a gente tenha tido pais amorosos, a gente tenha tido famílias que nos acolheram, que fizeram o melhor que puderam, a gente também vem de uma educação, né? A geração dos nossos pais não teve a oportunidade que a gente está tendo aqui agora de falar sobre essas coisas. Então a gente não aprendeu, é difícil nomear as emoções porque a gente não aprendeu a fazer isso, né? É difícil saber se eu estou construindo uma relação saudável com a minha filha, porque por mais que as nossas famílias tenham feito o melhor que elas puderam, a gente vem de uma educação que foi, na verdade, baseada na ameaça, né, baseada muitas vezes na agressão física. Quantos de nós aqui recebemos algumas palmadinhas na bunda? Né? E quando que uma agressão física como essa pode ter construído de uma maneira positiva a nossa autoestima, a nossa percepção de que a gente está conduzindo bem as nossas crianças, né? A Ju falando aqui para a Bárbara que ela acha que esse é um medo geral de nós mães, com certeza. Flávia falando que também tem dificuldade para nomear as emoções. Então, hoje, ainda nessa live aqui, eu vou falar para vocês qual que é o caminho certo para a gente nomear as nossas emoções. Tem um percurso que vai nos ajudar a fazer isso. Mas já adianto para vocês, quanto mais a gente fizer, em mais momentos do dia a gente fizer isso, melhor, né? A gente pode fazer pequenas pausas ao longo do nosso dia e nos perguntarmos, o que eu estou sentindo agora? Porque na hora que a emoção ela tá muito intensa, vai ser difícil mesmo, né? A gente nomear essas emoções. Vai ficar gravado sim, viu, Ju? Depois, gente, segunda habilidade aqui, então, né, própria do desenvolvimento aí da nossa inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional, que é emocionalmente inteligente, além de saber reconhecer a emoção no momento em que essa emoção ela se manifesta e não depois, né, naquele momento ali, ela também é capaz de regular aquela emoção. O que é uma reação? Né? A gente fala assim, nossa, eu reagi mal aqui na hora que a minha criança estava rabiscando a parede, eu fui lá e dei uma palmada nela, ou eu gritei com ela. Né? O que é uma reação? A reação, ela é uma manifestação, né? Que acontece de imediato. A emoção, ela vem intensamente, né? A raiva, ela vem de supetão, e aí eu reajo. Eu faço algo, eu tenho uma ação imediatamente após aquela emoção se manifestar. Então, eu não tenho um espaço de compreensão, de integração, de percepção do que eu estou sentindo, de como eu posso agir de uma maneira que seja saudável, que seja inteligente, que seja construtiva para mim e para a pessoa com a qual eu estou me relacionando, né? Então, o que é a capacidade de regular a emoção? É quando eu, depois de perceber, estou sentindo raiva, eu consigo, né? Eu tenho um espaço interno que se manifesta em tempo mesmo, né? Que podem ser segundos, minutos, às vezes até dias, entre a emoção e o que eu faço para demonstrar que aquela emoção ela foi intensa para mim. Porque não tem problema nenhum a gente sentir raiva, mas é muito prejudicial para nós e para as nossas relações com as nossas crianças e com as pessoas em geral, quando a raiva ela se torna, ela vem, né, ela manifesta uma reação. Vocês concordam comigo? Quem concorda fala assim, é verdade. Diz aí sim ou não, o que vocês acham? Vocês acham que está tudo bem eu sentir raiva e descontar aquela raiva na minha criança, sendo que essa raiva ela é minha?
Ou vocês acham que é saudável eu conseguir ter esse espaço, esse respiro, e muitas vezes é a respiração mesmo que vai nos ajudar, e depois manifestar, porque a coisa mais saudável que tem, inclusive, é a gente contar para nossa criança que aquilo fez com que a gente sentisse raiva, né? Porque aí o que acontece? Eu horizontalizo a minha relação com a minha criança, né? Eu passo a ser capaz de ter um diálogo com ela em que ela não sente que ela está descolada de mim. Ela pode conversar comigo, ela pode sentir raiva também, porque eu sinto e eu falo, só que eu não trato aquela criança mal, né? Eu não desconto nela a minha raiva simplesmente porque eu estou sentindo raiva. Aí a Ju concorda, a Bárbara, a Flávia, a Rê. Muito bem, é isso mesmo, gente. A Ju falando aqui, ó, e as crianças sabem exatamente quando estamos com raiva. Sim, elas sabem, porque elas também sentem raiva, né? A gente percebe, né? Nós percebemos e elas também percebem. O problema, então, não é sentir raiva, né? O problema é o que a gente faz com essa raiva. Então, a segunda habilidade própria, né, da inteligência emocional é a nossa capacidade de regularmos a nossa emoção. E aí tem um terceiro aspecto, né, uma terceira habilidade própria da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de expressar o que sentimos de maneira positiva, de maneira honesta, assertiva, né? Não tem problema algum, muito pelo contrário, é muito positivo quando a gente fala assim para a nossa criança: olha, filho, filha, você lembra que você rabiscou a parede? E que eu tinha te pedido já algumas vezes, a gente já tinha conversado? Então, aquilo tá me fazendo sentir raiva, né? Você rabiscar a parede faz com que eu sinta raiva. A raiva, ela é minha, mas eu queria te comunicar isso. Eu acho que é importante que a gente possa conversar sobre isso, porque eu tenho certeza, né, que é importante para você saber que eu sinto raiva e que não é a sua intenção que eu sinta raiva. Não é culpa sua a minha raiva. É importante que a gente diga isso também para nossa criança. Mas, de certa forma, você tem responsabilidade pelo que você faz, né? Então, assim, esse diálogo, depois que a emoção ela já foi assentada, ela já assentou, ele é muito benéfico, ele traz só coisas positivas para a gente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, ó. A Bárbara: com essa explanação, percebo quanto fui e ainda sou uma pessoa reagente, sempre reagindo a emoções que muitas vezes não tenho controle. Temos tanto a aprender, temos. Eu também, viu, gente? As crianças vão imitando nossas emoções também. Sim, eu vou falar sobre isso, por que isso acontece. De maneira gentil, quero muito ser esse ser evoluído. E lembrando, né, Ju, que a gente está sempre evoluindo, assim. Então, também trazer muita autocompaixão para o nosso processo, porque senão fica muito pesado para a gente, né? Então, expressar com consciência, com assertividade, não é passar pano, né? Não é fingir que aquilo não aconteceu, sabe? É a gente poder falar sobre as nossas emoções, seja com o nosso parceiro, seja com a nossa criança, seja com o nosso colega de trabalho, com qualquer pessoa, mas de uma maneira que seja construtiva. Porque aí a gente pode, né? Como que essa comunicação consciente e gentil, ela pode ser construída? Ela tem algumas etapas, né? Eu posso falar sobre os gatilhos que me levaram a sentir aquela emoção, né? Então, qual que foi o gatilho ali no caso? Foi ter falado muitas vezes, estar cansada, né? Às vezes a gente está exausta mesmo de tanto falar, de tanto repetir, da nossa vida, dos tantos compromissos que a gente tem, né? Então, o gatilho foi aquele. Aí eu posso falar sobre a emoção que eu senti, né? Contar qual é aquela emoção. Eu senti raiva, eu sinto raiva quando isso acontece. E aí tem um terceiro elemento que é muito rico e que é indispensável, que é a busca por soluções. Eu não estou contando para minha criança que eu sinto raiva só para que ela saiba que eu sinto raiva, mas para que vocês possam, em uma relação harmoniosa, uma relação em que tem cooperação, encontrar juntas soluções para aquilo. Aí aquilo se torna, né, essa conversa se torna uma oportunidade para essa criança falar também sobre quando ela sente raiva, inclusive de você. Olha que positivo a gente poder falar sobre isso com os nossos
com os nossos filhos, né? Ao invés de a gente estar num pedestal com o dedo apontado. Tem um exercício muito simples que pode nos ajudar a perceber o tanto que isso é nocivo. Nos lembrarmos de quando éramos crianças, né? Será que em algum momento os seus pais ou outros adultos, né? Às vezes um tio, às vezes o seu professor, será que você recebeu esse tipo de tratamento? Aquilo te aproximou desse adulto? Né? Então, são coisas para a gente pensar. E aí tem um quarto elemento aí, né? Uma quarta habilidade da inteligência emocional, que é reconhecer a emoção no outro, para que a gente possa desenvolver com esse outro uma relação empática, né? Uma relação que vai nos ajudar a estabelecer cada vez mais vínculo, mais conexão. E a gente se desenvolve por meio da conexão, a nossa espécie ela se desenvolve por meio da conexão. E aí a gente está falando aqui muito também sobre como nós, né, no lugar de mães, no lugar de educadora, seja como professora, como mãe, como avó, como tia, como que a gente pode, ou o tanto que é importante para a gente desenvolver a inteligência emocional. Mas será que as nossas crianças, né, desde a infância, será que a gente poderia ensiná-las a serem inteligentes, né, emocionalmente inteligentes? Será que isso é possível? Bom, a resposta por que não ensinar inteligência emocional para as nossas crianças desde que elas são bem pequenas, né? Maíra falando aqui, ó, esses dias estava refletindo nisso, eu fiquei com muita raiva do meu pai quando criança. Sim, quando a gente é tratado com raiva, né? Quando alguém desconta a raiva na gente, a nossa tendência é espelhar aquela reação e sentir raiva de volta, né? Então, quando alguém te dá uma patada, pode ser, se você tiver com a sua inteligência emocional aí bem desenvolvida, que você vai ter empatia, que você vai ser empático, que você vai sentir compaixão, que você vai falar assim, nossa, essa pessoa não está num dia legal. Mas se você não estiver emocionalmente, né, se você não estiver desenvolvendo a sua inteligência emocional, você vai sentir raiva de volta. E as nossas crianças, elas não têm a inteligência emocional desenvolvida. Nosso papel é ajudar para que elas desenvolvam isso, não é? Então, se elas não têm isso desenvolvido, o que vai acontecer? O que elas vão sentir de volta? Ou elas vão sentir raiva, né? É muito comum que isso aconteça, e que elas cresçam remoendo uma raiva da gente, caso a gente faça isso com recorrência. Ou elas vão sentir que elas não são dignas de serem amadas. Olha o tanto que isso é grave, né? Se recorrentemente, por qualquer coisa que o seu filho faça, você está reagindo de forma agressiva com aquela criança, a informação que você está dando para ela é que a cada erro que ela cometer, ela vai merecer ser destratada. E aí cresce, né, e vai mergulhar em vários tipos de relações tóxicas, seja no trabalho, seja nos relacionamentos afetivos sexuais. Então a gente está ensinando para os nossos filhos como eles merecem ser tratados, né, de acordo ou a partir da maneira como nós os tratamos. Isso faz sentido para vocês? Quem acha que faz sentido, me dá um ok aí. Enquanto eu bebo uma água. Bárbara falando aqui, ó, exatamente como me senti a infância inteira. E aí a gente tá com a faca e o queijo na mão, porque hoje a gente tem muita informação pra gente se lapidar, para sermos as pessoas das nossas famílias que vão romper com essa dinâmica de agressividade que muitas vezes acontece, né, ou aconteceu no nosso passado. A Gabi falando, ó, o que poderíamos fazer com as crianças que não apresentam suas emoções, independente das situações, crianças que constantemente apresentam-se apáticas às situações? Excelente pergunta, Gabi. Porque o que acontece? A gente acha que a criança que não está desenvolvendo inteligência emocional,
é uma criança que está muito reativa, que está tendo né, acessos de raiva, às vezes até com... A gente entende, né, que as birras, elas acontecem até por volta dos 4 anos de idade, assim. Seria o que neurologicamente é esperado, né? Então, crianças, às vezes, que estão lá com 8 anos de idade, ainda estão tendo muito acessos de birra, né, por exemplo. A gente entende que aquela criança, ela não está emocionalmente saudável, que ela não está desenvolvendo inteligência emocional. Mas e quando essa criança está apática? Gabi, esse é um outro sintoma, né, de falta de inteligência emocional. É a criança que não expressa, ela não... Existem 2 extremos, né, da falta de inteligência emocional. Um deles a gente acaba falando mais porque os efeitos são mais drásticos de uma maneira visível, é esse extremo aqui da reatividade por meio da agressividade. E o outro extremo é da apatia, né, a total desconexão com as próprias emoções. Então, a gente sensibilizar essa criança, a gente dá oportunidades para que ela sinta o que ela está sentindo. E aí, o que é excelente para isso? O que é, assim, o suco né, de realmente, assim, de a gente ter a oportunidade de contribuir para que essa criança, ela entre em contato com as emoções. O que é o supra-sumo? Práticas meditativas, mindfulness, tá? Mindfulness vai fazer isso pelas nossas crianças. Que é o pessoal falando, né? A Ju, a Bárbara, a Josi, que faz sentido, a Flávia, Gabi falando quais as orientações poderíamos dar para elas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá, Gabi? E a Bárbara falando que romper esse ciclo é super importante e é por isso que estamos aqui, né? Com certeza é por isso que estamos aqui. É isso que motiva o meu trabalho, assim, que a gente possa fazer isso. Agora, por que a gente deveria ensinar as nossas crianças, né, a se tornarem emocionalmente inteligentes desde a infância? Primeiro, gente, é porque a infância é o momento na nossa vida em que a gente está mais apto a aprender. Né? Então, assim, imagina se a gente tivesse tido a oportunidade de aprender, né, a sermos inteligentes, emocionalmente inteligentes, lá na nossa infância. A gente talvez, e eu acredito que talvez não, eu vou dizer assim, com certeza o Brasil não seria hoje o país, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais ansioso deste planeta. Vocês sabiam dessa informação? Que o Brasil é, segundo a Organização Mundial de Saúde, o país mais ansioso do mundo. E eu li uma pesquisa de uma universidade canadense, né, essa pesquisa ela foi feita em vários países sul-americanos, né, da América do Sul, depois da pandemia, né, depois que a gente passou por ter todo esse processo e assim, a gente vê o tanto que isso impactou as nossas crianças. Então, a gente teve um aumento significativo, né, do número de crianças que estão ansiosas de uma maneira crônica, né? Não é aquela ansiedade que dá e passa, que estão constantemente ansiosas. Não lembro exatamente o número, mas é algo em torno de 11% das crianças. E aí eu pergunto para você, a sua criança, ela é uma dessas crianças ou ela está se tornando uma dessas crianças extremamente ansiosas, que está engrossando aí essa triste realidade, né? Essa triste estatística do nosso país? A gente está aqui para virar esse jogo, gente, né? A gente está aqui, neste momento, conversando sobre isso para que a gente encontre alternativas para mudar essa realidade. Nossa, isso é muito comum, né, Maíra? Eu fui uma criança muito birrenta por não ser escutada. A Clá falando, é visível, as crianças ficaram com uma rotina muito confusa. A falta de previsibilidade, né, Clá? E isso gera, né? Isso contribui para a ansiedade, a falta de toque físico, a falta de contato com outras crianças, o cansaço, tudo isso, exatamente. Então, por que a gente deveria, sim, né, investir em ensinar já na infância as nossas crianças a terem inteligência emocional?
Primeiro, gente, porque quando a gente ensina essas crianças a terem inteligência emocional, a gente diminui drasticamente a possibilidade dessa criança se tornar ansiosa já na infância ou na vida adulta. E não sei se vocês têm conhecimento desse dado, mas crianças ansiosas têm grandes chances de se tornarem adultos depressivos. A ansiedade, ela está conectada à depressão. São dois lados, são dois extremos de um mesmo espectro, né, do mesmo espectro de emoção, mas muito comumente, né, a criança ansiosa, ela tem um efeito rebote depois, e muitas vezes já na adolescência ela se torna depressiva, né? Então, a criança que está aprendendo a lidar com as suas emoções, uma das emoções com a qual ela vai aprender a lidar é o medo, né? Então, vamos pensar, por exemplo, numa criança que está aí na faixa dos 6, 8 anos de idade, que muito comumente é um medo comum na infância, né? Nessa faixa etária de 6 a 8 anos, ter medo de ladrão, por exemplo. E é um medo super factível, né? Assim, no país em que a gente vive, assim, no Brasil, faz sentido, é até bom ter medo de ladrão, porque esse medo provavelmente vai proteger essa criança de determinadas situações. Mas quando esse medo ele começa a se tornar algo desconectado com a realidade, então ela começa a ter medo de ladrão em situações que não faz o menor sentido, ela se torna obsessiva por esse medo, ela vai desenvolvendo o quê? Um processo ansioso, né? Então, a criança que está aprendendo a lidar com os seus medos, ela vai ter menos chances de se tornar uma criança ansiosa. A ansiedade e o medo andam juntos, não é mesmo? Outra coisa, frustração. As crianças nós nos frustramos também, né, frequentemente, mas as crianças, é muito comum a frustração na infância, né? Eles não têm, enfim, maturidade neurológica para poder lidar com uma expectativa não atendida, né? Então, comumente, né, as emoções que se relacionam depende da criança ou depende da situação também. Mas emoções que se relacionam muitas vezes aí à frustração seria, né, a raiva ou até a tristeza, não é mesmo? Então, quando a gente ensina essa criança por meio, né, desse processo, desse desenvolvimento da inteligência emocional, a lidar com essas frustrações, a gente está ensinando essa criança a lidar com os inúmeros nãos que a vida vai dar para ela, vai oferecer, vai apresentar para ela ao longo do percurso dela, né, da infância ao para sempre, enquanto ela viver. Não é isso? E a gente vai fazer isso de uma forma gentil, de uma forma que seja equilibrada, porque o que eu tenho percebido também? Me fala se você se enquadra em uma desses dois grupos aí. Eu tenho visto alguns pais evitando a todo custo que a criança se frustre, né? Protegendo a criança de todas as formas da frustração. E eu tenho visto outros pais que até expõem a criança de uma forma inadequada e desnecessária à frustração, sabe? Então, assim, não, eu não vou dar isso daqui para ela agora, não, né? Eu não vou dar esse biscoito aqui para ela agora, não, porque ela tem que aprender a ouvir não, por exemplo. A vida vai se encarregar de trazer esses nãos, né? De frustrar bastante a sua criança, assim. Então, o importante é que a gente tenha presença para conduzir essa criança, ajudá-la a lidar com aquela frustração no momento em que ela acontece, né? E não criar oportunidades ou evitar que essa criança se frustre. Bárbara falando aqui, né, que é relevante essa informação da depressão associada à ansiedade. Pois são coisas que muitas vezes, né, se relacionam, viu, Bárbara? Então, é importante mesmo que a gente tenha esse cuidado, né? Dois efeitos, né? Dois benefícios quase imediatos da gente ensinar para as nossas crianças inteligência emocional. Gente, criança que tem inteligência emocional, ela dificilmente vai ser um bully. Ela dificilmente vai cometer bullying. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela vai nos dar caminhos, oportunidades para que a gente se conecte às outras pessoas. Então, quando eu estou me conectando, né, de uma forma gentil, de uma forma amorosa, de uma forma cooperativa com as outras pessoas, eu dificilmente vou fazer, né, vou tomar atitudes para humilhar aquela pessoa, aquela outra criança,
né, para rebaixar. A gente sabe que o bullying está muito relacionado, inclusive, à falta de autoestima, né? A maioria das crianças que cometem bullying, elas têm uma necessidade de se sobrepor aquelas crianças, né, a alguma criança, enfim, a alguém, para que ela se sinta relevante. Então, esse aí é um efeito muito importante, assim, que eu acho que é muito relevante. É a diminuição, evita o bullying, né, a inteligência emocional, e ela vai contribuir para que as nossas crianças tenham mais autoestima, mas de uma maneira saudável, não dessa maneira, né, como acontece no bullying, que é se sobrepondo ao outro. É uma autoestima baseada na autocompaixão, né, na capacidade de perceber o próprio sofrimento, de acolher a própria dor. E aí você tem, então, a capacidade também de se relacionar melhor com você mesma. Sabe o que acontece muitas vezes? A criança ela acaba, inclusive, tendo melhores resultados acadêmicos mesmo, né? Aquela inteligência tradicional, a inteligência acadêmica, intelectual. Porque ela sabe reconhecer o seu próprio valor. Ela sabe percorrer, né, um caminho de reconhecimento e de desenvolvimento das suas próprias habilidades. Então, isso é muito interessante. Agora, a pergunta que não quer calar, quando que a gente começa, né? Qual que seria uma boa idade para a gente começar a desenvolver a inteligência emocional das nossas crianças, a educar essas crianças para a inteligência emocional? O que vocês acham? Qual que seria alguém chuta uma boa idade, assim, da criança, né? Que a gente poderia começar esse percurso da inteligência emocional? Ninguém? Bom, então eu vou falar para vocês, tá? Um bom dia para a gente começar a educar as nossas crianças, né, nas bases da inteligência emocional é o dia 1 dessa criança, é o dia que ela nasce. Por quê? Porque no dia que essa criança nasce, ela já começa a entrar em contato, tem pesquisas, inclusive, exatamente, Maíra, desde o nascimento. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam que as crianças, né, elas, enfim, que na verdade deduzem, né, não comprovam, mas que deduzem que o feto, né, dentro da barriga, ele já sente emoções. Agora, gente, tô até em dúvida se essas pesquisas deduzem ou comprovam, tá? Eu tô achando até que comprovam. Então, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, desde que a nossa criança estava na nossa barriga, ela já estava sentindo emoções. Então, Bárbara, 4 anos é um marco, eu vou falar até sobre isso, 4 não, 5 anos, mas é desde o dia 1 que a gente começa a ensinar a inteligência emocional para a nossa criança. Mas como que a gente faz isso desde o dia 1? Por meio da nossa presença emocionalmente inteligente. As nossas crianças, elas são como esponjas. O cérebro de uma criança, gente, é uma esponja que absorve tudo, absolutamente tudo que essa criança entra em contato. São, assim, zilhões de sinapses, né? De ligações que os neurônios das nossas crianças no primeiro ano de vida, então, fazem. É uma coisa absurda. Isso tudo significa que essa criança está aprendendo tudo o que ela está apreendendo e aprendendo tudo aquilo com que ela entra em contato. Então, se, por exemplo, né, o seu filho chega em casa, você chega em casa do hospital e aí você se desespera no primeiro choro do bebê, sua criança está absorvendo isso. E eu tenho certeza que vocês sabem disso, porque eu tenho certeza que vocês já perceberam que quando vocês não estão bem, ou porque você teve um acesso de raiva com a sua criança, ou porque você está triste por qualquer razão que seja, a sua criança percebe, ela sente, ela muda. A gente ficou doente semana passada. Todo mundo aqui em casa ficou doente, sabe? A gente chegou da Itália, né? A gente veio pro Brasil. E aí todo mundo pegou uma virose. O Francisco foi o primeiro. Ele começou a vomitar muito à noite, assim. E aí ele até me surpreendeu muito, porque no dia seguinte, por mais que ele estivesse doentinho, ele estava super ativo, correndo, brincando. E aí, na madrugada seguinte, eu comecei a passar mal. E aí o Francesco, essa virose, assim, durava um dia só, sabe? Então, no dia que eu tava passando mal, ele já estava fisicamente bem. Mas, emocionalmente, ele tava um caco. Ele tava super carente,
né? Ele estava super sensível, eu via que ele estava super vulnerável, porque eu não estava bem. Então, vocês já perceberam isso, gente? Olha lá, a Rê falando como minha avó falava, é desde a barriga. Exatamente. Maíra falando aqui, ó, esses dias falei alto com meu bebê de 1 ano. Ele se assustou e ficou com medo. A partir daí percebi que tenho que mudar. Então você está no lugar certo, Maíra. Estamos juntas nessa missão. Todas nós aqui estamos nos trabalhando, viu, gente? Eu estou aqui desse lugar de passar essas informações para vocês. Eu já percorri um caminho, né? Tem alguns anos aí que eu estou percorrendo esse caminho. Mas eu também estou me trabalhando. A gente está aqui para se trabalhar juntas, né? Isso é muito poderoso, né? A gente não se sentir sozinha, a gente saber que a gente não está sozinha. Que tem zilhões, eu ouso dizer quase todas as outras mães no mesmo barco que a gente pode realmente fazer muita coisa juntas, né? Nos apoiando. Isso é muito significativo, né? Então, as nossas crianças, elas sentem tudo que a gente sente, e é exatamente por isso que, desde o primeiro dia, por meio do nosso exemplo, a gente está educando essas crianças. Mas tem um marco, né, que é o dos 5 anos. Porque o que acontece? Com 5 anos, o córtex pré-frontal da criança, que é essa parte aqui da frente do nosso cérebro, ele já está um pouco mais desenvolvido. Vocês lembram até que eu falei para vocês que o esperado, né, que as birras elas aconteçam até por volta dos 4 anos. A partir dos 5 anos, essa criança ela começa a ter mais capacidade de se autorregular emocionalmente. Então com 5 anos, meu filho já tá ótimo, né? Ele não vai ter mais acessos de raiva, ou ele não vai mais chorar porque o brinquedo quebrou e ficar triste por aquilo, e ter alguma, né, alguma expressão de emoção muito intensa. Não é isso não, tá, gente? Sabe quando que essa parte aqui do nosso cérebro responsável, né, pela nossa capacidade de nos autorregularmos emocionalmente, quando que ela fica pronta? Quando a gente tem 25 anos de idade. Então, até lá, e eu ouso dizer que depois também, porque nós também estamos aprendendo a nos autorregular emocionalmente até hoje. Eu tô com 35 anos e estou aprendendo ainda. Então, até os 25 anos e para além aí, a gente não precisa esperar que as nossas crianças estejam prontas, não, tá? Mas com 5 anos, essa parte do cérebro já está mais desenvolvida. Então, por meio, né, nessa parte aqui, a gente tem né? É nela que acontece a nossa autoconsciência, a consciência da gente. Consciência de quem eu sou, a consciência das minhas emoções, do que eu estou sentindo. É a parte do nosso cérebro também responsável pela nossa capacidade de prestar atenção. Então, eu aconselho que com 5 anos as crianças já possam realmente, sistematicamente, fazer práticas de meditação, que vai ser o que vai sustentar todo esse nosso processo de inteligência emocional, né? Essa parte do nosso cérebro é também responsável pelo nosso controle de pensamentos. Então, antes disso, a criança ela está muito, muito, muito imatura ainda. O cérebro dela está muito imaturo. Ela vai se autorregular, ela vai se regular emocionalmente por meio da gente. Se eu não consigo me autorregular, né? Se eu estou sempre com as emoções à flor da pele, vai ser assim que a minha criança vai ficar também. Aí vai ser isso, né? Ou ela vai ficar muito explosiva, ou ela vai ficar muito apática, como eu acho que foi a Maíra que perguntou. A Gabi, e quando as crianças compreendem suas atitudes nada saudáveis emocionalmente, e mesmo assim fazem uso de práticas maldosas, só pelo prazer de ver o outro sofrer, por mais que dialogamos e explicamos. Eu precisaria de um pouquinho mais de contexto, viu, Gabi? O que eu posso te dizer? Depende da idade também. Mas as crianças, elas não necessariamente elas têm uma intenção maldosa. O que acontece é que elas estão testando tudo o tempo todo, né? Então, muitas vezes, né, algumas atitudes que elas têm, a gente não precisa levar tanto assim para o lado pessoal. A gente não precisa achar que ela está fazendo aquilo, né, para me fazer sofrer ou para fazer outra pessoa sofrer. Muitas vezes elas estão aprendendo a se relacionar, né? Então, será que se eu fizer isso daqui, o que será que acontece? Elas não têm consciência, isso aqui não está literalmente, né,
Não é esse o pensamento que acontece, literalmente, mas é esse o processo do desenvolvimento emocional que acontece. Então, eu precisaria talvez saber um pouquinho mais. Tá? Essas crianças não mudam as atitudes maldosas para atitudes saudáveis de empatia. Como podemos orientá-las, né? Gabi, eu vou te dar uma sugestão aqui. O que acontece? Como eu falei, né? Tem esse lado, tem esse processo de testar para ver como que as pessoas reagem, né? Para ver como que eu me sinto ao fazer aquilo. Então, isso também acontece. Muitas vezes, tanto que é bondoso quanto que é maldoso, eles fazem com o mesmo espírito de cientista, tá? Agora, bondade é uma coisa que a gente ensina. A gente muitas vezes acha que bondade é uma coisa que as pessoas bondosas, elas nascem boas. Pessoas que poderiam ter um grande potencial de serem boas, muitas vezes elas não são, né? Elas se tornam pessoas ou agressivas ou tóxicas, com relacionamentos tóxicos, porque foi assim que elas aprenderam a ser, que elas aprenderam a viver. Então, como que né, uma maneira da gente ensinar as crianças bondade? A gente, primeiro, sendo bondosos, né, nós termos atitudes bondosas, mais do que falarmos, termos palavras bondosas, a gente agir de maneira bondosa, né? Então, é a maneira como a gente trata uma pessoa que às vezes pede dinheiro pra gente na rua. Essas crianças, elas estão observando, elas estão absorvendo tudo isso. É a maneira como muitas vezes a gente responde o nosso parceiro, o nosso companheiro ou a nossa própria criança. Tudo que a gente está fazendo, as nossas crianças estão observando. Então, o nosso exemplo, sempre em primeiro lugar, tá, gente? Educação é espelho. Ponto final. E uma outra coisa que sensibiliza muito as crianças são as práticas meditativas de bondade amorosa. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Um golinho de água aqui, gente, pra gente continuar. E na verdade eu vou começar a falar sobre isso agora, tá, Gabi? Porque como que a gente faz, né? Então a gente já sabe que é positivo a gente ensinar a inteligência emocional para as nossas crianças, a gente já sabe que é importante fazer isso, que a infância é o lugar ideal, né? É o momento ideal para a gente fazer isso. A gente já sabe que é começar do dia zero, mas como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? A Gabi falando aqui, ó, sim, ser bom exemplo auxilia na educação das crianças. Eu diria que é a base, viu? Sem o nosso exemplo positivo, não existe palavra que a gente diga que vai convencer essas crianças a serem o que quer que seja, né? O nosso exemplo é a base fundamentadora da educação das nossas crianças. Elas nos imitam, e é sobre isso que eu ia falar. Como fazer? Existe uma rede neuronal no nosso cérebro. Foi um cientista de Parma, lá na Itália, agora eu não vou me lembrar do nome dele. Mas ele descobriu isso e isso revolucionou a neurociência. No nosso cérebro tem uma rede de neurônios, e por que é uma rede de neurônios? Porque não é uma parte específica do cérebro. O nosso cérebro inteiro, ele é permeado por essa rede de neurônios. Me diz aí se vocês já ouviram falar dessa rede de neurônios. Chama neurônio espelho. Ele deu esse nome de neurônio espelho. Quem aí já ouviu falar sobre neurônios espelhos? E o que seriam os neurônios espelhos, né? Neurônio espelho, gente, é essa rede de neurônio por meio da qual a gente imita as pessoas com as quais a gente convive. Basicamente, a cultura existe, a sociedade existe porque nós imitamos os comportamentos das pessoas que vieram antes de nós. Não é isso? A gente aprende pela imitação. O Francesco, meu filhinho, ele tá numa fase agora que qualquer coisa que a gente faça, ele imita. Então, assim, a gente morre de rir, né? Porque é o neurônio espelho, assim, a gente fica testando o neurônio espelho aqui em casa o dia inteiro. Se a gente faz, ele vai... É muito bonitinho, gente. Mas isso é para qualquer coisa, né? Vocês já perceberam, sabe aquela velha história de que se alguém bocejar na sua frente, você vai bocejar também? Vocês já perceberam isso? Já aconteceu, todo mundo já conhece isso, já
teve a oportunidade de passar por essa experiência, né? Assim. Então, se eu bocejar aqui agora, muito provavelmente do lado aí, né, do outro lado desse celular aqui, onde você está, por meio do qual você está me assistindo agora, você também vai bocejar. E por que isso acontece? Por causa de neurônios, dos neurônios espelho. E a Bárbara falando que a filha dela, a Helena, também faz isso. É uma coisa super saudável, faz parte do desenvolvimento da criança, né? E nos anos iniciais isso é muito intenso. Então, isso aí está comprovado pela neurociência. As crianças imitam o nosso comportamento. Quais são outras maneiras, né, que a gente pode entender o funcionamento aí do neurônio espelho? Por que quando você assiste um filme em que acontece alguma coisa triste com alguém, né, por exemplo, sei lá, um personagem morre, por que você chora? Por causa dos seus neurônios espelhos. Por mais que você não esteja vivendo aquela experiência ali, a gente chama isso de ressonância empática. Nós sabemos o que o outro sente, por quê? Ou porque você já perdeu alguém que você ama, ou porque você consegue imaginar o que seria perder alguém que você ama, por causa dos neurônios espelho. Então, isso é a base da educação, sabe? Não é só papo das pessoas antigas, né? As pessoas antigas costumavam falar isso, a gente educa pelo exemplo, não é? Vocês já ouviram isso? E os antigos estavam certos, né? E a neurociência comprovou isso. Então, como que a gente vai ensinar para as nossas crianças inteligência emocional? Por meio do nosso exemplo. Mas aí a gente volta para aquela história de que a gente não desenvolveu a nossa inteligência emocional. Como que nós desenvolvemos, então, a nossa inteligência emocional para a gente ser um exemplo saudável para as nossas crianças, para que elas absorvam a nossa presença emocionalmente inteligente? Existem alguns recursos. De todos eles, né, aquele pelo qual eu sou mais apaixonada e que faz parte da minha vida, que transformou a minha vida e tem transformado a vida dos meus alunos também, é a prática meditativa, é a meditação. Aí talvez você me fale assim, Ana, mas não, bacana assim, só que isso não é pra mim. Eu também pensei em algum momento, alguns anos atrás, que meditação não era pra mim, porque a ideia que a gente tem é que a pessoa que vai meditar, ela vai se assentar e ela vai, né, naquela aura bastante sublime, deixar os pensamentos desaparecerem, os pensamentos desaparecem e aquela pessoa, depois de uma prática meditativa, ela praticamente foi santificada. Não é essa a ideia que muitas vezes a gente tem do que é meditar? Mas não é isso, né, gente? Existem métodos como o mindfulness, por exemplo, que dão acesso para pessoas comuns como a gente poder praticar a meditação. Aí você me fala assim, não, bacana, tá bom. Então, as pessoas comuns não precisam nascer com uma estrela na testa, não precisa ser especial, não precisa ir lá pro Everest, lá pra Índia, para poder meditar. Então, não, Ana. Eu te falo, não precisa. E eu tô vendo aqui agora, gente, parece que eu tenho 1 minuto, 2 minutos para fechar essa live. O que eu faço? Será que eu volto? Porque eu não terminei ainda o que eu tinha para falar com vocês. Vou tentar, então, resumir essa parte aqui da meditação e eu volto pra gente concluir, tá bom? Bom, o que acontece? Eu sei que você, né, eu sei disso porque eu também sou mãe, eu sei que você não tem tempo para meditar, você não tem tempo para sentar e ficar ali meia hora meditando, não é isso? Então, existe outro aspecto que foi aí comprovado pela neurociência, eu vou voltar, vocês voltam também, tá bom? Que é o seguinte, a gente não precisa fazer práticas meditativas longas para a gente poder perceber os efeitos da meditação, né? A gente pode, se a gente fizer 10 minutos de meditação, de mindfulness, todos os dias, a gente vai experimentar benefícios incalculáveis no curto prazo, tá? Em 2 meses a gente, inclusive, muda toda a formatação do nosso cérebro. Existem exames de imagem que comprovam isso. Foram feitas já em diversos momentos, várias vezes. Exames de imagem mesmo, ressonância magnética que comprovam isso. Por meio dos neurônios espelhos, né, a gente vai educar, porque a gente aprende por meio da
imitação, não era isso que a gente estava dizendo? E eu estava falando para vocês o seguinte, que aí a gente entra naquele esquema assim, uai, então tá, mas se eu tenho que estar emocionalmente inteligente, eu tenho que ter inteligência emocional para poder educar as minhas crianças ou os meus adolescentes, como que eu faço se eu não tenho essa inteligência emocional? Você vai desenvolver, né? E eu estava falando que esse recurso maravilhoso, acessível, disponível para todo mundo, que é o Mindfulness, ele vai ser um grande aliado seu nesse processo, né? Por quê? Porque você não precisa de equipamentos para poder meditar, você não precisa de ser de uma religião específica, né? O Mindfulness ele é laico, você não precisa ter experiência com meditação para poder começar a praticar Mindfulness, você precisa do seu corpo e da sua intenção. E óbvio, né, de método, porque uma coisa que é muito frustrante para a maioria das pessoas é, então realmente parece que meditar é uma boa ideia, e a pessoa se senta para meditar e aí ela, de repente, ela tem uma experiência um pouco diferente do que ela esperava, porque ela se depara com aquele tanto de pensamento na cabeça dela. Isso já aconteceu com vocês? Quem aí já sentou para meditar e aí, de repente, foi muito pensamento pipocando e você falou assim, meu Deus, isso não é pra mim, não. Nossa, não, meditar é difícil. Eu não consigo meditar porque eu não consigo esvaziar a minha mente. Isso é muito comum. Me conta aqui se isso já aconteceu com você, né? E eu tô aqui exatamente para te contar que é natural que seja assim. E a Gabi já aconteceu, né? Comigo também já aconteceu no passado, antes de eu conhecer o Mindfulness e de eu aprender como se faz, né? Muito simples, a gente precisa aprender como se faz. Então, deixa eu olhar aqui a minha colinha, gente. Tá, a gente vai falar agora sobre identificar as emoções, né? Como que a gente faz para identificar as nossas emoções? A Ju tinha até falado assim, nossa, eu acho muito difícil, acho que a Flávia também tinha falado, né, da dificuldade que elas têm para poder dar nome para as emoções. Falar assim, o que eu tô sentindo aqui nossa, eu tô com um rancor, né? Não é só com uma raiva, é um rancor. Porque o rancor, a mágoa, né, é uma raiva que tem um viés de tristeza e que persiste ao longo do tempo. É diferente, por exemplo, da ira, né, que é aquela raiva que acontece, que é uma explosão. Então, a gente ter é uma habilidade mesmo, uma sabedoria, né, a gente conseguir destrinchar a nossa emoção e entender exatamente o que é. Então, a gente faz isso com muito treino, com muita prática de Mindfulness, e existe um percurso que o Mindfulness nos ensina, né? Qual que é esse percurso? A primeira coisa, que é uma informação importantíssima, é a seguinte. Muito provavelmente, quando a gente tem dificuldade para dar nome para as nossas emoções, é porque a gente está achando que as nossas emoções são os nossos pensamentos. Quem aí acha, né, que as emoções são os pensamentos que tem? Então, se nossa, eu tô com muitos pensamentos de raiva de alguém, por exemplo, alguma coisa assim. Quem? A Gabi, por gentileza, lembra de deixar salva a gravação da live para que possamos rever o que não teve a oportunidade de ver ao vivo. Sim, eu vou deixar. A outra acho que eu já até publiquei. E essa daqui eu vou publicar também, tá bom? Então, gente, deixa eu contar uma coisa muito importante para vocês que mudou a minha vida. As nossas emoções não são os nossos pensamentos, tá? Pensamento é uma coisa, emoção é outra coisa. Muitas vezes uma emoção que não foi bem digerida, que não foi bem trabalhada, ela começa a se tornar uma série de pensamentos. Então, a emoção ela já até saiu de cena e aí eu tô num processo mental, tá? Eu tô no cabeção. O que é emoção? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, nós mulheres, acho que a maioria de nós já passou por essa cena aqui, ó. Você tá na rua, voltando para casa, por exemplo, sei lá, você desceu do ônibus, você chegou do trabalho, da faculdade, alguma coisa assim, você desceu do ônibus, né, no ponto de ônibus, estava à noite, você começou a andar em direção à sua casa, e aí você percebeu que tinha alguém atrás de você, assim, né, você percebeu uma presença. E aí você percebeu que aquela presença era a presença de um homem. Só de pensar nisso, eu já tenho
sensações físicas. Como que a emoção, né, que provavelmente foi desencadeada por esse evento, que provavelmente era alguma emoção relacionada ao medo, pode ser até um pânico, né, uma emoção bem profunda, bem intensa mesmo. Como que você sentiu essa emoção? Você pode até ter tido um pensamento de eu tenho que fugir, eu tenho que correr. Mas muito provavelmente os seus músculos ficaram tensos, né? Por quê? Porque eles se prepararam para essa fuga. Muito provavelmente seu coração acelerou, seus olhos abriram, né? Sua pupila dilatou e você entrou no modo fuga, luta ou fuga, né? No caso que fuga mesmo. Não é isso? Faz sentido? Ou quando você sentiu vergonha, né? Uma vez aí que você sentiu vergonha. Como que foi sentir vergonha? Eu, quando era mais nova, eu sou muito branquinha, como vocês estão vendo, eu ficava muito vermelha. Agora eu até consigo, sou mais sem vergonha, digamos assim. Eu lido melhor com a minha vergonha no sentido de ser uma emoção mais fácil de ser digerida para mim. Mas eu ficava muito vermelha, eu sentia assim como se tivesse um fogo, né? Eu pegava fogo, eu começava a suar. Tô contando isso aqui para vocês, né? E aí posso trazer um outro exemplo, como né? Vou falar aqui, por exemplo, dos animais. Vocês já viram um cachorro sentindo medo quando fogos de artifício, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou as nossas crianças quando são bebezinhos, assim, bebezinho de colo, às vezes sente medo, às vezes tem as suas necessidades, né? E tudo isso é o quê? São pensamentos. O cachorrinho, por exemplo, ó, a Ria até falando assim, não dá tempo nem de pensar, eu já corro logo. Exatamente, a gente nem pensa, porque a emoção, ela está no nosso corpo. Ah lá, a Maíra falando, quando eu sinto vergonha, eu travo. Como é que você trava, Maíra? Assim, você trava fisicamente, assim, os seus músculos travam? Como que é? O maxilar fica rígido? Como que é? A Gabi falando, a vergonha me fazia querer fugir, escapar, cavar um buraco para se esconder. Gente, minha filha tem muito medo de barulho, a Bárbara falando. É muito comum, né? Criança na idade que a Helena tá, sente... É muito comum isso. O medo do barulho é um medo super saudável, natural. Super natural. Ela fica em estado de alerta. Como é que você sabe que ela fica em estado de alerta? Ela deve provavelmente, abrir os olhos, ficar tensa, né? Quando a gente sente medo, é muito comum que a gente tenha essa sensação aqui. O corpo ele manifesta o medo dessa forma. Então, as nossas emoções, elas são físicas, elas são corporificadas, tá, gente? Elas não são pensamentos. Então, por que muitas vezes é difícil para a gente nomear as nossas emoções? Porque a gente está prestando atenção nos nossos pensamentos, a gente está desconectado do nosso corpo. E os nossos pensamentos, eles começam a criar previsões do que pode acontecer, aí a gente entra em estados ansiosos, eles podem, né, ou então eles estão lá tentando digerir alguma coisa que aconteceu no passado. Só que quando a gente fala de presença e quando a gente fala de emoções sendo trabalhadas, a gente precisa falar no momento presente, porque as emoções, elas não acontecem no futuro, elas não acontecem no passado. E tem algo nosso, que ao contrário da nossa mente, que pode ir lá para o passado ou para o futuro, que está sempre no aqui e agora. É o nosso corpo, né? Então as emoções, elas são corporificadas e é no corpo que a gente vai identificar o que a gente está sentindo. Não é na profusão de pensamentos que a gente tem. A Rê falando aqui, quando eu sinto vergonha, minha mente dá branco. Eu preciso parar, respirar várias vezes para conseguir destravar. Rê, parabéns! Muito bom, é isso mesmo. Respirar, né? A respiração é um santo remédio. Gabi falando, hoje eu consigo reagir de outras maneiras referentes à vergonha. Eu respiro e tento pensar em maneiras de me acalmar. Ah, suas maravilhosas, muito bem. Às vezes, mentalmente, canto músicas que gosto e que me acalmam. Muito bom. Isso mesmo, a gente começa a ter essas estratégias, né? O Mindfulness vai ajudar muito a gente nesse processo de entender como respirar da maneira certa para lidar com as nossas emoções. É isso mesmo. Então... é isso, né? Chegou uma emoção desafiadora,
Ao invés de ir para minha mente e começar blá, 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 eu paro e presto atenção no meu corpo, né? Qual sensação, em qual parte do meu corpo eu percebo uma sensação mais forte, uma sensação que chega até a me desafiar, né? Às vezes é uma fincada, às vezes é um aperto, às vezes é uma tensão, às vezes é um calor. Então é perceber no corpo. E aí, uma vez que eu senti no corpo, que eu identifiquei no corpo, eu me pergunto o que eu estou sentindo. Quando eu faço esse percurso pelo corpo e não pelos pensamentos, gente, é aí que está a resposta. Aí eu consigo muito mais facilmente reconhecer a minha emoção, né? E isso a gente pode ensinar para as nossas crianças, tá? Crianças bem pequenininhas, com 2, 3 anos, elas já conseguem começar esse processo. Então, é super saudável a gente começar, né? A gente percebe que a criança está num momento de emoção desafiadora. E aí, gente, assim, não é na hora da birra, tá? Por exemplo, uma criança que está tendo um momento de birra ali, né? Que está passando mal mesmo. Criança que está tendo birra, que está num momento de birra, ela está passando mal, né? Ela não está desafiando a gente, ela não é mal educada, não é nada disso. Ela simplesmente está com o cérebro dela em pane, assim, o sistema nervoso dela entrou em pane. Depois que a birra passa, por exemplo, eu posso ajudar essa criança a perceber por meio do corpo o que aconteceu, como que você se sentiu. Traz a sua atenção para o seu corpinho, o que você está sentindo no corpo. Então, e quanto mais velha é a criança, mais ela vai ter maturidade para poder passar por esse processo. Mas a gente pode começar a introduzir essa percepção em crianças já bem pequenininhas. Isso, quando a gente está passando por qualquer emoção, assim, e aí, Flávia, qual que é a Flávia falou assim, quando eu estou passando por essas emoções, eu devo sentir o corpo, então, é isso, a resposta está no corpo, é o nosso corpo que vai nos dizer qual emoção a gente está sentindo, porque a gente sente as emoções no corpo, né, a gente super valoriza a nossa mente, a mente é maravilhosa, ela é muito importante, mas ela não tem todas as respostas de tudo que a gente sente. Sentir, essa história de sentir, gente, é com o corpo. É no corpo que a gente sente, né? Então, as emoções, elas estão no corpo e é por meio dele que a gente sente. Mas qual que é uma maneira também, gente, da gente ir treinando isso? A gente fazendo pequenas pausas ao longo do dia, né? Então, eu me lembrei de que eu tô com essa intenção de desenvolver inteligência emocional, eu posso fazer uma pausa e me perguntar, o que eu estou sentindo agora, né? Trago minha atenção para o meu corpo. Agora eu estou talvez mais neutra, por exemplo, né? Eu não estou com nenhuma emoção muito exacerbada. Ou então, nossa, agora eu não tinha percebido, mas eu estou um pouco melancólica, eu estou um pouco triste hoje, né? Eu não tinha nem me dado conta, eu estava meio estranha, mas eu não tinha percebido. Isso já aconteceu com vocês? De estar um pouco estranha e nem perceber, né? Não saber o que está acontecendo. Então, quando a gente traz a atenção para o corpo, aí você sente, de repente, aquele aperto aqui na garganta ou no peito, você fala assim, nossa, eu estou angustiada. Quando eu sei que eu estou angustiada, aí eu posso fazer alguma coisa por mim. Às vezes fazer alguma coisa por mim, sabe o que é? Me dar um abraço, né? Cuidar de mim. Às vezes é comer uma comida que eu gosto, me permitir. Às vezes é ligar para alguém para conversar. E a gente sempre vai ter, né, como as meninas falaram aqui, a respiração para nos auxiliar nesse processo, para trazer para a gente esse alívio, né? Inspirar profundamente. O segredo da respiração consciente é a gente inspirar profundamente, né? Encher o máximo possível a nossa barriga, o nosso abdômen, expandir o máximo que der e a gente soltar o ar. O segredo está na expiração, a gente expirar mais lentamente do que a gente inspirou, né? No processo de... Então, eu falei com vocês, né, que o primeiro pilar aí para a gente poder educar as nossas crianças com base na inteligência emocional é a gente colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente, é a gente entender que a gente é o espelho, é a gente cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa inteligência emocional, é a gente aprender a fazer isso por nós mesmas. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é aprender a reconhecer, né? Quais são as minhas emoções, o que eu estou sentindo agora. E a gente faz isso por meio do
corpo, né? O nosso corpo é que sente. O terceiro é respeitar as emoções das nossas crianças. Por quê? Porque quando a gente fala assim para a criança, não é nada não, não é nada não, não é nada não. Por exemplo, sei lá, a criança caiu e chorou, ela se assustou. Ela ficou com medo, ela ficou triste, ela, né, enfim, ela encontrou ali uma emoção desafiadora. E você fala, não foi nada não, mesmo que a sua intenção seja a melhor possível, porque muitas vezes, quando isso é feito com a intenção de acolher aquela criança, né, e de dizer, enfim, de distraí-la, de fazer com que ela supere aquilo. Não é essa que é a intenção, na maioria das vezes, quando isso é feito. Mas, o que eu estou querendo dizer para ela? O que você está sentindo? O que eu estou querendo dizer? Não, eu estou querendo acolher. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, não foi nada não. O que você sente não é importante. O que você sente não é nada. Concorda? Então, muitas vezes a criança que acaba ficando apática é uma criança que não teve a oportunidade de ventilar suas emoções quando essas emoções aconteceram. Então, a gente ter esse cuidado mesmo, né? O acolhimento é, inclusive, a gente ter cuidado, né? A gente perceber as nossas boas intenções de conter a emoção da criança. Deixa a criança expressar o que ela está sentindo. E na medida do possível, a gente vai ensinando essa criança a dar nome àquela emoção, né? E aí, consequentemente, a gente vai ensinando essa criança a falar sobre essa emoção, a perceber a emoção do outro. E aí a gente vai, então, construindo uma base bem forte de uma criança emocionalmente inteligente. O que a gente pode falar ao invés de dizer não foi nada não, né? A gente pode dizer, eu sinto muito que você esteja triste ou que você esteja chorando, eu sinto muito que isso tenha acontecido com você, porque aí você entrou no lugar da empatia, você está horizontal com a criança, você não está diminuindo, né, aquilo que a criança está sentindo. Bárbara, a bateria acabou, mas que bom que você voltou, tô gostando de ver, Bárbara, maravilhosa. A gente ainda pode dizer, eu entendo que você esteja sentindo isso. Você se coloca num lugar de estamos juntas nisso, né? Eu tô acolhendo o que você está sentindo. E uma outra que é muito poderosa é, eu também me sinto assim quando... Então, eu entendo que você esteja triste. Eu também me sinto assim quando... E aí você fala, porque... isso ensina, né, para sua criança, isso mostra para ela que é seguro sentir emoções, que é seguro expressar emoções, que é normal, que é natural, que você também faz. Lembra que você é o espelho? Então, eu sinto muito, né, que você esteja triste, eu percebo que você está triste. Isso também acontece comigo, eu também me sinto assim quando... Não é diferente? Então, acolher essas emoções vai impedir que essa criança ela acabe entrando ou em processos de hiperventilação emocional, de explosão emocional, né? Essas emoções que ficam exacerbadas e que acabam sendo expressas de uma forma reativa, ou ainda impede também, né, que essa criança ela simplesmente contenha essa emoção porque parece que aquilo não é nada não. Faz sentido, gente? O que vocês acham? Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que faz sentido? Manda um sim aí pra mim. Se pra você faz sentido. O pessoal tá mandando coraçãozinho aí, então eu tô achando que tá fazendo sentido, né? E Juliana mandou um coraçãozinho, então tô achando que tá fazendo sentido pra Juliana também, pra Bárbara... Para Gabi, muito bem. Eu acho que às vezes dá um delay, né? Demora um pouquinho para chegar as respostas de vocês. A Juliana falando sim. Raquel Guerra, querida, que bom que você tá aqui. Flávia, muito bom. Muito bom. A Rê também falou que sim. A gente vai construindo nessas oportunidades. São todas essas oportunidades que vão nos ajudando a construir crianças emocionalmente inteligentes, né?
Falei para vocês, contei para vocês que é possível a gente aprender a meditar, que a gente pode fazer práticas meditativas de 10 minutos diários e que que essas práticas já vão ser super efetivas para a gente, já vão dar para a gente muitas oportunidades para a gente se perceber, para a gente nomear as nossas emoções, né? E a gente também pode praticar meditação com as crianças, né, gente? Tem várias práticas aí no meu perfil, tem no meu YouTube também, práticas gratuitas que vocês podem fazer com as crianças de vocês. Igor, maravilhoso, meu amigo, falando que faz sentido sim, eu sei que para você faz todo sentido também, Igor. E por último, tá? Não são só esses aqui, enfim, não são só essas as iniciativas que a gente pode tomar para desenvolver a inteligência emocional das nossas crianças. Mas para a gente poder resumir aqui, né, para a gente poder, enfim, falar um pouco, né, trazer uma introdução ao assunto hoje, eu selecionei 4. E o quarto é a gente estimular a empatia, né? Inteligência emocional tem tudo a ver com a empatia. Não é só sobre eu regular as minhas emoções, eu nomear as minhas emoções, mas é sobre eu também ter uma ressonância empática com as outras pessoas. Porque senão fica muito egoísta, não faz nenhum sentido. E para nós que estamos aqui na missão de educar crianças, não faz sentido nenhum mesmo, né? Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente ajuda as nossas crianças a serem mais empáticas? É por meio do nosso exemplo, né? De sermos empáticos com as outras pessoas. É por meio do diálogo, né? Mas que diálogo é esse? É um diálogo horizontalizado, por meio do qual todo mundo, seja eu, seja a minha criança, a gente conversa sobre as nossas emoções. E a gente falou muito sobre isso hoje, né? Tanto que isso é importante, tanto que isso é necessário mesmo, assim, tanto que isso nos humaniza, tanto que isso ajuda a criar conexão, né? Eu estabeleço conexão saudável com a minha criança. Quando eu estou ali vulnerável para ela, né? Eu não sei de tudo, eu não resolvo tudo, eu também sinto. Isso é muito, muito relevante, muito importante. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é porque, assim, no processo da gente educar crianças emocionalmente inteligentes, em alguns momentos a gente vai sugerir para a criança que ela está sentindo determinada coisa, quando ela não está conseguindo, por si só, nomear a sua emoção, né? A Rê tá perguntando aqui qual é o nome do meu canal. É Educar Zen. É sempre Educar Zen, tá bom, Rê? Então a gente vai sugerir para a criança em alguns momentos. Mas, muito importante, né? A gente não vai ficar todo o tempo dizendo para a criança o que ela está sentindo. A gente tem que permitir abrir espaço para que ela construa isso por si só. Isso é muito, muito importante, tá bom? E aí, uma outra coisa, tem até uma prática aí no meu perfil que eu aconselho vocês a darem uma olhada, é um carrossel, não é rios, não é vídeo, não. É imagem mesmo. Que é a meditação do sorvete no coração, que é uma prática de bondade amorosa, tá? O que é bondade amorosa? É uma prática oriunda do budismo, por meio da qual, né, a gente aprende a gente deseja genuinamente, né, espontaneamente, que todos os seres sejam felizes. E essa prática, gente, por mais que ela seja tão simples, qualquer pessoa pode fazer, ela tem efeitos magníficos, principalmente quando a gente faz ela com recorrência. Então, assim, para agora e simplesmente deseje que todas as pessoas que estão aqui nessa live sejam verdadeiramente felizes. Eu desejo que você tenha saúde, eu desejo que você esteja em paz, eu desejo que você seja feliz, verdadeiramente feliz. Simples fato de eu desejar isso para você é muito significativo para o meu próprio bem-estar, né? Então, assim, tem várias também pesquisas aí na área da neurociência comprovando os benefícios da gente desenvolver a empatia e da gente desenvolver a empatia por meio das meditações de bondade amorosa, né? Então, a gente, às vezes, tirar 10 segundos, porque eu fiz isso aqui em 10 segundos, né? Essa prática breve aqui de bondade amorosa. É menos de 1 minuto que a gente precisa, às vezes, para desejar
juntamente a nossa criança, né? Que ela seja feliz, que outros seres sejam felizes, todos os seres sejam felizes. E aí, tem pesquisas que mostram, assim, pra vocês terem ideia, que as práticas de bondade amorosa, elas retardam o envelhecimento, para vocês terem ideia dos benefícios, tá? E é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu já percebi aqui o meu companheiro, ele já foi lá para poder acolher o Francisco algumas vezes, porque ele acordou aqui. E para a gente falar, então, só para a gente concluir, né, uma vez que essa live nossa aqui, ela é sobre a inteligência do futuro, que é a inteligência emocional, eu digo para vocês, assim, com toda certeza, como alguém que esteve por muitos anos nas escolas mais renomadas de Belo Horizonte, que não basta a gente, né, instruir as nossas crianças, dar oportunidade para que elas estudem e sejam alunos nota 10, para que elas tirem nota 10. A inteligência, né, de ser bom em matemática, em português, em ciências. Se essas crianças, elas não estiverem felizes, elas não estiverem capazes, né, de lidar com as próprias emoções de uma maneira saudável, isso não é o bastante, vocês concordam? Então, era essa a mensagem do dia de hoje, né? Que a gente possa educar as nossas crianças para que sejam felizes, mas sem romantização, sem achar que essas crianças que elas não podem ter contato com a tristeza, com a frustração, com a raiva, com o medo. Elas vão ter contato com tudo isso. O nosso papel é ajudá-las a ter esse contato de forma, né, a serem de uma forma tranquila, de uma forma gentil com elas mesmas, com as pessoas ao redor, para que elas cresçam adultos saudáveis emocionalmente, inteligentes, né? Isso é muito poderoso. Essa é a minha missão e eu convido você a vir junto comigo nisso, né? Eu vou fazer um evento totalmente gratuito, online, no dia 1º de setembro. O nome desse evento é O Segredo das Crianças Calmas. Eu vou me aprofundar ainda mais nesse percurso com você e o link para a inscrição está lá na minha bio. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E eu espero cada uma de vocês, cada um de vocês. Tô vendo aqui, ó, o pessoal falando, né? Tudo que doamos, recebemos de volta. É verdade, Raquel. E a Raquel, eu acho que ela tá então com o tanque cheio, porque ela é maravilhosa. É uma pessoa, assim, que sabe ser empática de uma maneira muito poderosa. Maíra falando que eu trago tranquilidade, fico muito feliz, Maíra. É isso, né? Trabalhando aqui a inteligência emocional. Raquel falando plenamente, Gabi, amei. Bárbara falando justamente, a maioria dos gênios eram emocionalmente imaturos, talvez porque não desenvolveram a inteligência emocional. Obrigada pela noite repleta de reflexões, gratidão, você arrasa. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz, verdadeiramente feliz de servir, né? De poder contribuir, de poder passar um pouco dos meus estudos, mais do que dos meus estudos, é da minha experiência, né? Porque a inteligência emocional, ela tem uma base aí de, enfim, intelectual mesmo, né? Uma base de estudos, principalmente na área da psicologia, mas ela só faz sentido se a gente estiver vivenciando isso, certo? Então, eu vou ficando por aqui. Quem não se inscreveu, se inscreva. Eu vou deixar essa parte da live aqui também salva. E no domingo, a gente vai ter uma nova live. Então, eu vou contar para vocês o tema lá nos meus stories. Espero todos vocês. A Rê falando que gostou muito de me conhecer. Eu fico muito feliz. E é isso. Agora eu vou, porque meu neném tá chorando aqui. Eu tô ouvindo ele resmungando. E eu tenho que ir lá dar um abraço. Tenho que ir lá acolhê-lo, né? E é isso. Um beijo, gente. Muito obrigada. Até a próxima.